A paz, irmãos, continuando o estudo sobre as 2 testemunhas, como falamos no último vídeo das 10 virgens. Vou dar essa última parte aqui, dando alguns detalhes adicionais, certo? Então a gente viu ali a conexão das 10 virgens com o candelabro, né, com as 2 testemunhas. Creio que os irmãos possam ter entendido bem. Eu não consigo explicar conforme eu queria, mas foi suficiente, né, para que a gente pudesse entender um pouco a questão. Mas vamos lá. Tanto o candelabro, as lâmpadas acesas, isso aponta para muitas coisas, como também para a questão da vigilância, né? A gente vigia com a lâmpada. Com a lâmpada acesa, nós vigiamos. E a lâmpada acesa também representa o Espírito Santo atuando em nosso coração. Representa a unção do Espírito Santo fluindo em nós, porque dentro da lâmpada está o quê? Está o azeite. Né? E o fato de a lâmpada estar acesa quer dizer que o Espírito Santo está nos dando visão. Né? No Espírito a gente consegue discernir as coisas. Né? Paulo não falou isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas o natural não discerne. Ou seja, no natural, sem o azeite e sem a lâmpada acesa, você não vai discernir nada. Né? Você vai ser... Né? Nós seremos igual os fariseus. Né? Você vê que os fariseus eles não sabiam discernir o tempo. Não sabiam. Jesus falou que eles sabiam olhar para o alto, ver as nuvens e discernir o tempo físico, que ia chover. Mas eles não sabiam discernir os tempos espirituais. Então, no natural, a gente não vai discernir o tempo. No natural, a gente não vai conseguir enxergar as coisas como realmente elas são. Então, com o azeite dentro da lâmpada e com a lâmpada acesa, que é o Espírito Santo operando em nós, que é a unção do Espírito fluindo em nós, aí sim, vamos entender. E a gente entendendo, a gente vai poder também ter uma oração produtiva. Né? Eu também já falei isso, né? A oração tem que ter entendimento. Se você não tem entendimento, você não vai saber orar corretamente. Né? Nós temos que saber orar como convém. Temos que saber orar de uma maneira correta. A gente vai saber orar da maneira correta como? Pelo Espírito. É o Espírito que vai nos conduzir a orar, né? Então, nós lemos o versículo de Lucas, né, que diz que ele diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Está em pé. Essa parte aqui que está escrita assim, está em pé, no verso 35 de Lucas 21, isso está relacionado lá com o Apocalipse capítulo 7, quando você vê uma grande multidão, né, de povos, de línguas, tribos e nações, né, que eu já falei em alguns vídeos sobre esse texto. Você vai ver que estão de vestes brancas, eles estão em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Então isso é poderoso. Né? E eu vou ler alguns versículos aqui de Apocalipse. Olha então Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 vai dizer assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então tu vê aqui que é um anjo, né? Esse anjo aqui específico, ele tinha na sua mão um incensário de ouro, né? E foi dado a ele muito incenso para oferecer a Deus, né? Sendo que esse incenso representava a oração de todos os santos. Interessante, né? Ele usa a expressão santos, oração, muito incenso, né? Isso daqui aponta tanto para o sacrifício, quando antes de acender o incenso tinha que acender as lâmpadas,
como também para a expiação, né? Que no dia da expiação, na sexta festa de Israel, na expiação, o sumo sacerdote, ele, antes de adentrar no Santo dos Santos, ele acendia incenso, como também preparava as lâmpadas. Sempre que for acender um incenso, antes prepara-se as lâmpadas, né? Essa é a ordem na lei de Deus. Então você vê aqui a oração dos santos sendo recebida pelo Senhor. E quem são esses santos? Que nesse período final aqui, que está tocando as trombetas, né? Ou seja, no período dos 7 anos, nesse período aqui, essas orações vão subir diante do Senhor. É a oração dos santos, como também a oração das virgens sábias. Que as virgens sábias, elas vão estar com a lâmpada acesa e elas vão estar acendendo incenso também, né? Orando. E essa oração vai ser recebida. Porque o sacerdote, quando ele queimava o incenso, para que o incenso fosse recebido, tinha que estar aceso as lâmpadas, certo? Então você vê que essa oração aqui, né, na forma de incenso, foi recebido pelo Senhor. Como diz no verso 4, da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Ou seja, aquele incenso foi recebido, mas por quê? Porque as lâmpadas estavam acesas. Está entendendo? Então essas coisas estão tudo relacionadas uma à outra, né? Apocalipse capítulo 5, vamos ver aqui. Verso 8. Está falando dos 24 anciões aqui, dos seres viventes. Aí vai dizer aqui: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? Olha que interessante, né? Eles tinham taças, nós 24 anciões, eles tinham taças, né, e harpas também para poder tocar diante do Senhor, e tinham taças de ouro que estavam cheias de incenso, que aqui no texto diz que são as orações dos santos. Estavam sendo oferecidas como incenso diante do Senhor, né? Muito bom. Então a gente entende também aqui que o incenso representa a oração. A nossa oração sobe como incenso diante de Deus. E essas figuras do templo, né, irmãos? Que talvez, Rafael, isso não é importante não, isso aí é do Antigo Testamento, isso não serve pra gente não. Como que não serve? Como é que vai ser desconsiderado tudo isso que eu estou falando aqui nos últimos vídeos, né? A questão de acender as lâmpadas, né? Até no terceiro vídeo que eu fiz do estudo, eu tive que voltar atrás porque eu botei em ordem diferente. Aí eu ia ter que mudar tudo isso daqui também, né? Eu tive que consertar. Fiz o vídeo número 4, né? Tive que consertar essa ordem. Porque é assim que é ordenado, segundo a lei do Senhor. E isso daqui reflete a nossa vida hoje em dia. Nós temos que acender a lâmpada para poder queimar o incenso. Entende? Então isso está relacionado à nossa fé, à nossa perseverança, né? Você vê aqui que isso daqui é a oração de quem? Dos santos, né? E se você for ver lá em Daniel capítulo 7, quando vai falar do chifre pequeno, né? Isso aqui é interessante. Fala do chifre pequeno, que é o anticristo, e diz que Deus vai dar ao anticristo 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, quer dizer 3 anos e meio. Ele vai dar ao anticristo 3 anos e meio para pelejar contra os santos. Contra os santos. Está em Daniel capítulo 7. O anticristo vai pelejar contra os santos durante 3 tempos e meio. Em Apocalipse capítulo 13 você também vai poder ver isso daqui, né? Apocalipse capítulo 13, que fala da besta, né? Que emerge do mar, né? A besta que emerge do mar. Deixa eu achar o versículo aqui rapidinho. Glória a Deus. Esse versículo eu não sublinhei, mas aqui no capítulo 13 vai falar sobre esse assunto. Verso 7. Apocalipse 13, verso 7, foi assim: foi-lhe dado, né, para a besta, também que pelejasse contra os santos. Está repetindo Daniel 7 aqui. E hoje vencesse. Deu-lhe-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua.
e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça. A verso 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Né? Ou seja, os santos, as virgens sábias vão estar naquele tempo de escuridão, de trevas, de dificuldades. Eles vão estar carregando as lâmpadas acesas, acendendo incenso, a oração. A oração, irmão, mais poderosa para Deus é a oração no tempo de angústia. Quando você ora no tempo de angústia, no tempo de tribulação, no tempo de perseguição, essas orações são as mais aceitáveis por Deus. Isso é verdade, né? Essas orações no tempo de tribulação, no tempo de angústia, demonstram a fé, né, dos servos de Deus. Então essa oração sobe com muita graça diante do Senhor, porque sobe como um cheiro suave, né? Você orando num tempo de aflição, no tempo de provação, né? Você perseverando na fé. E aqui está a perseverança dos santos e a fidelidade dos santos, né? Isso daqui também está escrito em Daniel, capítulo 11, se eu não me engano. Esse verso 10 aqui de Apocalipse 13. Então, irmãos, vê esses pontos que eu estou colocando aqui, né? Muito interessante. Até no capítulo seguinte, capítulo 14, verso 12, também fala também disso, né? Deixa eu ler aqui. Verso 12, está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, eles guardam o mandamento e a fé, né? Aqui está a perseverança dos santos, né? Está relacionado com a fidelidade, com a fé, né? Você lembra quando Jesus Cristo disse, lá nos evangelhos, ele falou assim: quando o Filho do Homem vier na terra, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por que ele disse isso? Ele disse isso porque seria um tempo de muita tribulação, de muita dificuldade, né? Então por isso que ele perguntou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E aqui está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses que guardam a fé em Jesus e os mandamentos são os santos, que vão ser perseguidos pelo anticristo durante 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Bem como também esses são as virgens sábias, que vão ter o azeite, que vão manter as lâmpadas acesas, que vão acender o incenso, que é a oração dos santos, que está na mão dos 24 anciões, que aquele anjo também, né, das 7 trombetas, ele também vai levar diante do Senhor a oração dos santos. Enfim, irmão, tudo isso está conectado um com o outro, né? Então eu deixo esses detalhes aqui, não vou me estender muito, mas isso daqui já é o suficiente. Esses textos que eu peguei aqui, peguem esses textos e estudem eles, né? Vocês vão ver muita coisa também aí, muito mais do que eu falei, entendeu, irmãos? Então espero que tenha sido bênção, edificante. Eu fico de fazer um outro vídeo depois. Vou fazer mais para os próximos dias um vídeo no qual vou falar o que eu havia prometido, né? Que vai ser... que eu vou falar um pouco da mensagem que as 2 testemunhas vão trazer nesses dias, né? As 2 testemunhas que não são 2 homens, mas é Efraim e Judá. Eu também tenho que dar um dia um estudo detalhado sobre isso, para poder levar alguns textos e comprovar que é Efraim e Judá que são as 2 testemunhas, né? Que se for em Apocalipse capítulo 11, vai dizer que elas vão fazer sinais, prodígios, né? Vão ter um tempo que elas vão estar levantando juízos no mundo, até que a besta se levante, né? Quando a besta se levantar, você vai ver que a besta vai matar as 2 testemunhas, né? Ali em Apocalipse capítulo 11, e você vai ver que durante 3 dias e meio, eles vão estar ali em Jerusalém, com seus corpos expostos. Eles não vão ser sepultados, mas vão ficar ali, seus corpos expostos, durante 3 anos, 3 dias e meio, né? 3 dias e meio. E por que 3 dias e meio? 3 dias e meio não tem sentido, podia ser 3 dias, mas está escrito 3 dias e meio. E 3 dias e meio
não é uma palavra literal, mas é uma palavra simbólica, porque 3 dias e meio é metade de uma semana. Então aquilo daí vai te levar para onde? Para a última semana de Daniel. Esses 3 dias e meio representam 3 anos e meio. 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, o anticristo vai estar matando, perseguindo, prendendo, levando cativo as 2 testemunhas do Senhor, que é Efraim e Judá. Muitos vão realmente morrer, outros vão se refugiar, outros vão fugir, outros vão ser perseguidos e tudo mais. Mas depois também a gente fala um pouco mais sobre isso, até mesmo nesse vídeo que eu falar sobre as mensagens que vão ser trazidas pelas 2 testemunhas. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.